Enguicará, boa noite. Eu sou João Carcará Cariri, do povo Cariri da Paraíba, e eu tenho o prazer de estar com vocês hoje, dando início aqui à segunda mesa do Encontro de Encantaria Cariri, né? Vale lembrar que este é um projeto realizado com os recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que é a Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Esse projeto tem apoio do Governo do Estado da Paraíba e Secretaria do Estado de Cultura da Paraíba, um projeto idealizado e executado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Os Sertões, em parceria com o coletivo indígena Cariri da Paraíba. O projeto de captação visual que vai dar fruto, que envolve, nessas mesas envolvem todas essas temáticas que vão estar gerando também o documentário que a gente vai vir como fruto desse grande encontro de encantaria que a gente está fazendo, né? Hoje a gente tem um prazer aqui de estar nessa mesa, onde a gente vai falar sobre arqueologia e astronomias originárias do semiárido da Paraíba aqui. Hoje a gente tem um prazer de estar com o Felipe Cérvulo, que ele é graduado em Física pela UEPB, mestre em Física com ênfase na cosmologia pela UFCG e é atualmente professor de Física na Rede Estadual de Ensino da Paraíba. É divulgador científico há 8 anos, fundador do projeto Mistérios do Universo, astrônomo amador. Desenvolve trabalhos voltados ao ensino de astronomia e atualmente pesquisa sobre astronomia indígena. É membro da Associação Paraibana de Astronomia, da Sociedade Astronômica Brasileira, também é artista plástico e escritor. A gente tem aqui também nessa mesa o parente Gleidson Carão Jaguaribás, que é pertencente à nação Carão Jaguaribás, militante das causas indígenas, ambientalista, agricultor e graduando em antropologia pela UNILA-CE. Nós temos aqui nessa mesa também nossa parente que esteve com a gente também, está sempre com a gente aí, grande guerreira de força, Takamara, a Marinalva Cariri, né? Bióloga, é mestra também, está com a gente aí na batalha, na nossa luta, grande guerreira de força. Todas essas peças bonitas de diálogo vão estar hoje dialogando com a gente e dando um pouco desses pontos, né, de como isso é forte presencialmente para a gente, né, principalmente vamos também falar das visões do nosso povo sobre esses conhecimentos e a gente acredita que vai ter um papo bem diverso, né, e tal. Então, eu queria chamar aqui Felipe, né, para abrir essa mesa de diálogo, para conversar com a gente. Chega aí, guerreiro. Boa noite, Carcara Cariri, boa noite, Marinalva, Gleidson, e boa noite, pessoal que está acompanhando a live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a Thay pelo convite, para falar sobre essa ciência que é tão importante, né, a astronomia, e, mais importante ainda, é um campo que é pouco falado, pouco abordado, mas eu faço questão de falar, porque recentemente eu acabei descobrindo, né, caindo de paraquedas nessa área tão importante que é a astronomia dos nossos povos originários, dos nossos povos indígenas, né? E eu estou me sentindo aqui um europeu, né? O pessoal aqui todo indígena aí com sobrenome indígena e eu aqui de intruso. Mas é isso, pessoal. Esse tema, como eu falei, é importantíssimo e eu tenho aqui um material aqui porque geralmente a minha área é mais visual, né? E eu gosto sempre de apresentar slides para a gente bater um papo legal. Então, deixa eu só apresentar a tela aqui para a gente iniciar, certo? Enquanto isso, vão preparando aí as perguntas, porque a astronomia é uma área bem misteriosa e ela gera perguntas e questionamentos, né? Ela desperta muita curiosidade naquelas pessoas que estão ouvindo ou que estão começando a aprender agora, né, essa ciência. Só um instantinho, vou colocar na tela, pronto. Deixa eu só aumentar aqui. Bom, gente, o amigo Carcara aí já me apresentou, né? Como ele falou, eu sou físico e tenho mestrado em cosmologia. Atualmente eu faço parte do corpo docente da Escola Melquides Vilar, né, do estado da Paraíba,
e desenvolvo trabalhos voltados ao ensino de astronomia e também, né, recentemente eu estou fazendo trabalho dentro da astronomia indígena, que envolve, é um campo multidisciplinar, na verdade transdisciplinar, né, que ele navega por várias áreas de conhecimento e várias ciências diferentes. É um campo riquíssimo, né, na verdade. E eu vou apresentar um pouco do que eu já aprendi, um pouco do que é esse universo, que muitas vezes é esquecido, né? Inclusive nos livros, né? Nos livros de ciência e de história. E é um conhecimento que precisa ser resgatado e precisa ser abordado nas aulas, né? Então, bora lá. Primeiramente, o que seria a astronomia indígena? Na verdade, para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é a astronomia cultural, que é essa grande área, né? Como eu falei, uma área transdisciplinar, que ela envolve vários conceitos, várias ciências diferentes. Astronomia cultural é a astronomia que estuda como as sociedades antigas tratavam os céus, observavam os céus, né? Porque, na verdade, para quem não sabe, a astronomia, pessoal, foi a primeira ciência humana, né? A primeira ciência feita pelo ser humano, né? Lá no período paleolítico, 40 mil anos atrás, já se utilizava a astronomia para, por exemplo, observação. Primeiramente, é uma ciência que encanta, né? Os fenômenos que aconteciam no firmamento, eles encantavam naturalmente e depois os paleoíndios, né, o povo do paleolítico começou a tentar entender o que eram aqueles fenômenos lá no céu. E um certo dia, né, um deles começou a pintar o que estava vendo no céu nas paredes das cavernas. Foi aí onde nasceu a arte. Outra ciência que nasceu da astronomia foi a matemática, né? Começou-se a contar as estações do ano, começou-se a criar calendários, começou-se a separar os dias, meses e anos, tudo isso com a observação dos céus. E depois teve outro fenômeno, fenômeno não, né? Teve um marco histórico que foi o surgimento da agricultura, né? Que foi o primeiro contato do ser humano com a Terra, que foi lá no período neolítico. E isso só foi possível graças à astronomia, que pôde se criar calendários periódicos para controlar, né, as estações do ano, saber qual é a estação das chuvas, quais são as estações das cheias, das secas, para você se nortear no tempo, também graças à astronomia, tá? E dentro desse campo grande, maior, temos a arqueoastronomia, né? Arqueo vem do grego antigo, astronomia significa lei das estrelas, ou seja, é o estudo ou uso da astronomia e seu papel nas culturas e civilizações antigas. Temos a etnoastronomia, que é mais específica, trata do papel das culturas contemporâneas, né? Como elas usam a astronomia. Temos a astronomia histórica, né? E a história da astronomia, que é diferente de astronomia histórica. E dentro disso temos história da arte, antropologia, temos paleontologia, enfim, é um campo riquíssimo, como eu falei. Se você mergulhar nele, você vai ter uma profundidade gigantesca, né? Dentro de tudo isso, né, existem o quê? As evidências que nos mostram como esses povos antigos utilizavam a astronomia. Essas evidências são encontradas em construções, monumentos, alinhamentos de pedras, pinturas rupestres, enfim, esculturas e esculturas também, que são gravuras em baixo relevo, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Aqui eu já falei que é o começo da astronomia, quando o homem deixou de ser nômade, né, para ser sedentário e começou a criar as primeiras cidades, primeiras civilizações, enfim, começou a se assentar, primeiros assentamentos, primeiras aldeias, digamos assim, né? Também começou-se a criar grandes monumentos para tentar, né, fazer, controlar o tempo, né, como eu falei, fazer grandes calendários. Por exemplo, esse é o Stonehenge, o famoso Stonehenge, lá na Inglaterra, que provavelmente foi um grande calendário de pedras, né, que foi erguido lá nessa cidade chamada Stonehenge, certo? Na Inglaterra. Ele funciona da seguinte forma, né? Só para a gente entender. O Stonehenge, ele marca, né, é um grande relógio solar, na verdade. Para você tentar entender,
você tem que se posicionar, né? Você imagina que você está nessa posição aqui, olhando para o pôr do sol exatamente no dia 21 de dezembro. Por que 21 de dezembro? Para nós, o 21 de dezembro é o início do verão, mas para o hemisfério norte, essa data é uma data sagrada, porque inicia-se lá o inverno. E também no solstício de verão para eles, é o solstício de inverno para nós. Inclusive, pouca gente sabe também disso. Os festejos natalinos, na verdade, são festejos que foram adaptados do paganismo, das festividades desses povos originários, né? Tanto o Natal quanto o São João são festas que eram festas pagãs, né, festas sagradas que foram transformadas, a religião católica transformou essas festas no Natal e no São João. Foi uma, digamos assim, uma apropriação cultural, mas originalmente eram as festas dedicadas ao Deus Sol e festas dedicadas ao início das estações do ano, tá? Então, se você se posicionar aí dentro do Stonehenge, vocês vão ver o barulhozinho do meu filho, meu guri, que ele sempre participa das minhas lives. Então, se você se posicionar exatamente nesse dia 21 de dezembro, você vai ver isso aqui, ó. Deixa eu ver se é porque não tem a imagem. Mas tem uma imagem que o sol aparece exatamente no centro das pedras, dessas duas pedras principais aqui, ó. Pronto, é exatamente essa aí. Ele vai nascer exatamente no dia 21 de dezembro, ele vai nascer alinhado com essas pedras aí. Então é bem interessante, muitas pessoas se reúnem nesse dia para observar esse fenômeno. Também temos, né, enaltecendo nosso país, temos o Stonehenge brasileiro, que é o sítio calçoense, lá no Amapá. Não se sabe ainda, não temos evidências ainda de quais foram os povos que ergueram essas pedras aí, que provavelmente também quiseram representar um calendário, né, um monumento de pedra, tá, para marcar as estações do ano. Provavelmente, né, segundo alguns estudos, foram povos dos Açores, né, indígenas dos Açores, que estiveram aí no Amapá e ergueram essas pedras aí, tá? Outra coisa interessante, né, e importante de falar é que o seguinte: nos livros de história a gente vê aquela história, né, como a ciência nasceu, como é que foi, por exemplo, o nascimento da ciência lá na Idade Média, na Idade Média, né, na Europa. A gente vê muito uma eurocentrização, né? A Grécia, Europa, enfim, só se fala naquele pessoal ali, mas esquece muito, por exemplo, os chineses, os árabes, que contribuíram muito para a ciência, e também os povos originários das Américas. Pouco se fala, ou quase nada se fala, da astronomia dos povos no continente americano, tanto o norte, o central, quanto do sul, né? Então, inclusive, eu no meu primeiro livro, que está para ser lançado, eu dedico um capítulo específico para a astronomia desses povos da América, porque é necessário mostrar esse tipo de conhecimento que está, não sei porquê, né, devido a essa cultura europeia também, está sendo esquecido, mas eu fiz questão de colocar no meu livro esse conhecimento que não pode ser esquecido de jeito nenhum, tá? Então, bora lá. Lá, há 20 mil anos atrás, aconteceu uma glaciação, né? O gelo começou a ficar um pouco mais espesso, mais denso nessa partezinha que separa a Rússia da América do Norte. Então, os povos que eram, né, nômades, eles aproveitaram essa glaciação, essa ponte de gelo, e foram da Rússia para a América do Norte, atravessando uma ponte chamada Estreito de Bering. Daí começou-se a espalhar, eles começaram a se espalhar pela América, né? Começando primeiro pelo norte, obviamente. E eles eram chamados, né? São chamados pelos historiadores de ameríndios, né? Inclusive é interessante também falar porque o estereótipo indígena, né? A genética mesmo indígena, vocês percebem que os índios, eles têm olhinhos puxados, né? Por quê? Porque esses povos que estavam no continente asiático carregaram consigo, né, essa genética que foi espalhada por todos os povos indígenas das Américas, né? Pronto. E
eu vou falar agora especificamente de um povo chamado povo Anasazi. Por quê? Aconteceu um fenômeno chamado supernova, né? Para quem não sabe, a supernova ela é uma explosão de uma grande estrela, né? 10 vezes a massa do Sol, o tamanho do Sol, digamos assim, e no finzinho de sua vida, né, quando ela morre, digamos assim, ela explode, né, espalha os elementos, a energia, a massa dela em todas as direções. Esse fenômeno visto da Terra, ele inclusive é visível na luz do dia. É um fenômeno bem peculiar e ele fica até mais visível do que a própria Lua quando temos a oportunidade de vê-lo. Então, no ano de 1054 depois de Cristo, aconteceu uma explosão desse tipo e foi vista no mundo inteiro. Porém, alguns povos, né, inclusive os povos Anasazi, eles desenharam esse fenômeno nas paredes, né, em pinturas rupestres. Nesse caso aí, temos aí um registro, né, rupestre dessa supernova. Aqui, pessoal, tá o desenho da supernova, certo? Vou dar um zoom aqui. Olha aqui, ó. Nesse dia da explosão dessa supernova, estava no céu uma lua crescente. Então, por isso que associou-se esse desenho à explosão da supernova. Nessa época também, essa civilização estava no seu auge, né? E essas duas evidências históricas e arqueológicas foram associadas a essa explosão de supernova. Em 1987, o Chaco Canyon National Historical Park foi promovido como Patrimônio Mundial pela Unesco. É um parque, como vocês estão vendo aí, muito importante para a história desses povos aí e da astronomia no mundo inteiro. E isso chama a atenção da comunidade astronômica porque a astronomia não está só concentrada ali na Grécia, na Europa, ou até mesmo no Egito, né, no baixo na parte norte, né, da África. Então é preciso sim falar da astronomia dos povos, e eu vou chegar também nos povos brasileiros, né, dos indígenas brasileiros. Os povos indígenas também têm os seus mitos de criação, né? Outra lacuna que tem é que os livros também pouco falam dos mitos de criação indígena. O que é isso, mito de criação? Mitos de criação são uma maneira que os povos tinham de contar como tudo surgiu, como tudo nasceu, incluindo o universo, o mundo, né, o planeta e a raça humana, os próprios homens. Então, a partir da imaginação, a partir da sabedoria, né, falada, estes conhecimentos foram passados de geração em geração e são chamados de mitos de criação. É a maneira de ver o universo a partir dessa imaginação aí desses povos. Então, por exemplo, existe um mito de criação do povo Nhengatu da Amazônia, né? Só um exemplo aqui. O mito dizia que o universo, né, inicialmente havia apenas água, céu, vazio e noite. Surgiu Tupana no meio do vento e fez surgir a terra a partir das águas e o sol a partir dos céus. Tupana pegou um punhado de terra e criou o primeiro homem. Na sua boca ele soprou o vento e este começou a falar. O mito fala ainda da criação dos animais, plantas, como surgiu o erro, né, e a desobediência, e até mesmo fala de uma inundação que destruiu o mundo. O que é esse mito? O que é o mito de Adão e Eva perto dessa maravilha indígena aí? Essa é só uma, tá, gente? Existem milhares de mitos de criação espalhados por aí pela literatura indígena. Também temos a arte rupestre, né? Só para destacar novamente. A arte rupestre é o quê? Toda expressão gráfica deixada pelo homem pré-histórico sobre a superfície rochosa, paredes de grutas, abrigos, enfim. Vale destacar também a Pedra de Ingá, né, que é um dos maiores registros arqueológicos do Brasil, e também estive lá, inclusive, em 2019, com meus alunos, e também é possível ver, por exemplo, nessa imagem da direita aqui, estrelas, né, de uma constelação que ainda não foi identificada, né. Eu também sou um estudioso da Pedra de Ingá,
que é chamada de Itacoatiara, né? No tupi significa pedra pintada, Itacoatiara de Ingá, e é um local que, quem não conhece ainda, né, que está aí nos acompanhando, vão visitar, porque é um local muito, muito mágico, né? Tanto científico quanto histórico. Aí é um desenho, né? Eu não sei o autor, mas ele quis representar aí um momento aí dos povos cariris junto à Pedra de Ingá, né? Tá aí o pajé, né, contando as histórias e os índios os ouvindo, né? Imagina quantas histórias foram contadas aí ao pé dessa pedra, tá? Então, bora falar agora sobre arqueoastronomia, né, no Brasil. Especificamente sobre a Pedra de Ingá. Então, existem vários trabalhos que tentam tentaram decifrar, inclusive o saudoso Balduino Leles, né, meu conterrâneo, eu conversei muito sobre ele, sobre a Pedra de Ingá. Ainda é indecifrada a pedra, não temos uma pedra de roseta para decifrá-la, felizmente, mas é um trabalho que ainda está sendo feito, né? Eu tenho o prazer de também acompanhar esse trabalho. Bora voltar agora para a astronomia indígena, né? Como os índios brasileiros observavam, viam o céu. Só um instantinho, gente. Como os índios brasileiros eles enxergavam o céu, né? Então tem uma história também por trás disso e vou contar agora para vocês sobre ela. Deixa eu ver se tem perguntas aqui que aproveito e vou já respondendo. Pronto, por enquanto não tem nenhuma. Obrigado, Laís. Bora lá. Existem, atualmente, né, existem 88 constelações. Constelações é o quê? É como se fossem terrenos no céu, loteamentos no céu, né? Existem 88 partes do céu que foram loteadas pela União Astronômica Internacional. Oficialmente temos 88 constelações, porém, cada civilização, cada povo, ele tem uma visão do céu diferente. Então, é interessante também destacar que esses povos tinham constelações diferentes das oficiais. E eu vou mostrar agora a vocês exemplos de como os povos originários do Brasil viam, né, o céu. Por exemplo, todas as etnias indígenas brasileiras pesquisadas dão maior ênfase à Via Láctea. Via Láctea, para quem não sabe, se você for por um local mais afastado, você vai ver aquela mancha branca no céu, né, na região sul ali. Aquilo ali é a Via Láctea, tá? Na verdade, estamos dentro da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia espiral. Estamos em um dos braços. Você imagina um objeto com 3 braços, 3 tentáculos. Estamos em um desses tentáculos no espaço. Estamos enxergando outro tentáculo, certo? Que é justamente essa faixa branca no céu, que está concentrada as estrelas do outro lado da rua, digamos assim, da galáxia, tá? Pronto. Eles viam essa galáxia, não sabiam o que era, não sabiam o que era Via Láctea, não sabiam o que era nada. Porém, eles tinham a sua visão cósmica daquilo ali, né? A Via Láctea para eles era chamada de caminho da anta. Olha só o paralelo, se você fizer um paralelo com o pessoal da Grécia, né? Os gregos antigos viam a Via Láctea como a lenda, né, diz que a Via Láctea se formou quando Hera amamentou Hércules e deixou cair um pouco do leite sobre o céu. Por isso que é Via Láctea, caminho do leite, né? O leite derramado por Hera, a deusa Hera, que amamentou Hércules. Caminho da anta era justamente o caminho que a anta fazia quando estava no mato, né? Segundo a imaginação dos índios brasileiros, né? No Tupi, no Guarani, na verdade, Tapi, Rapé ou Caminho da Anta. E, enfim, isso é uma das visões. Né? Várias outras etnias viam a Via Láctea de forma diferente. Tá? Por exemplo,
Os índios Cobewa, perdão, chamavam a Via Láctea de caminho da rã. Os caiapós chamavam de cinzas do Jatobá, ou Moi Ngrot. Desculpem a pronúncia tupi. Os guaranis chamavam de chivi pipó, ou pegada da onça. Vocês vejam que cada etnia tinha uma visão diferente da Via Láctea, né? Os bororóis chamavam de, vou tentar pronunciar, tá? Cuigué, Dogué, Eru, Gudó, Aroé, Codó, ou cinzas das estrelas. Esses aí se aproximavam mais, né? Porque na verdade são cinzas de estrelas, sim. E os eclipses? Como é que esses povos viam os eclipses? Né? Porque eclipse acontecia no mundo inteiro, né? Então, vez ou outra acontecia também no Brasil, e eles também tinham a sua maneira de entender isso. Olha só que interessante. Um dos mitos tupis guaranis sobre os eclipses relata que a onça celestial, né, que é um ser divino para eles, a onça sempre perseguia os irmãos Sol e Lua. Né? Quando ocorria um eclipse lunar ou solar, os índios faziam barulho para afastar a temida onça celeste. Eles começavam, né, a fazer barulho, os tambores, para afastar. E eles fizeram isso a primeira vez e deu certo. O sol, a lua, né, quando passa na frente do sol, ela fica eclipsado alguns minutos ali, uns 5 ou 10 minutos, e depois a lua se afasta e o sol surge novamente. E para eles, na imaginação deles, a onça estaria devorando a lua e o sol, né? Trazendo então o fim do mundo. Então eles começaram a bater os tambores e afastar essa onça. Tinha também o eclipse solar, que era chamado de Jaci Onyemá, e o eclipse lunar, que era Quairai Onyemá, tá? O eclipse lunar total, quando a lua fica vermelha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Quem não teve, recomendo. Outra história envolvendo a onça celestial aí. Existe um asterismo. Eu vou explicar primeiro o que é asterismo. Asterismo, pessoal, é um conjunto de estrelas no céu que varia de civilização ou de etnia para etnia. Né? A maioria dos índios brasileiros, eles viam a constelação da onça no céu, que era formada pelas estrelas Aldebaran, na constelação de Touro, o aglomerado das Íades, né? Para quem não sabe o que é Íades, é aquele Vzinho que fica próximo a Órion, né? Vzinho invertido. E as Pleiades, que é chamado aqui de sete estrelo, né? Que também envolve um mito indígena, né? Que eram 7 irmãs que partiram para o céu e se tornaram estrelas, 7 estrelas. A onça é representada, nesse caso, por um asterismo. Os olhos da onça são representados pela estrela Aldebaran, e o outro olho é representado por Antares, na constelação de Escorpião. Antares é aquela estrela mais vermelhinha, essa aqui, ó, mais vermelhinha na constelação de Escorpião, certo? E é isso. Tá aqui os olhos da onça. Um dos primeiros trabalhos, né, a ser desenvolvido em relação à astronomia indígena foi do francês, né, Claude d'Aberville, lá em 1612. Era um missionário francês que esteve muito tempo com os índios tupinambás do Maranhão. Ele publicou o livro História das Missões dos Caputinos no Maranhão, em terras circunvizinhas. Estou traduzindo aqui do francês, tá? 30 estrelas e constelações foram catalogadas por Claude, alguns asterismos também, e foi isso. Um trabalho bem, bem simples, mas foi o primeiro e mais importante trabalho aí. Aí, eu já falei, né, que existem 88 constelações no céu, oficialmente, pela União Astronômica Internacional. Mas se você, inclusive eu fiz um trabalho parecido com esse, com uma amiga astrônoma, e ela, juntamente comigo, catalogamos cerca de 110 constelações, ou seja, muito mais rico do que a oficial, né, internacional. Então, um dos grandes pesquisadores, inclusive faleceu esse ano, Germano Afonso, etnoastrônomo, foi o maior pesquisador, né, eu considero o maior pesquisador da astronomia indígena. Então, certa vez ele escreveu isso aqui, ó. Quando indagado sobre quantas constelações existem, os pajés dizem que tudo que existe no céu
existe também na Terra, que nada mais seria do que uma cópia imperfeita do céu. Cada animal terrestre tem seu correspondente celeste, em forma de constelação, ou seja, todos os seres viventes tenham a sua semelhança no céu. Veja que coisa linda, né? Eu vou falar agora sobre algumas constelações ou asterismos especiais, tá? Tai fala o seguinte: gostaria que Felipe nos contasse um pouco sobre o sítio arqueológico da Lagoa do Escuro. Vou contar sim, tá? Deixa eu só ver aqui quanto tempo falta para a gente não sair do tempo, né? Um instante. Deixa eu ver aqui que fica melhor. Pronto. Tô já chegando nele, tá? Vou dar uma acelerada aqui. É um local sagrado que existe aqui na nossa terra que não posso deixar de falar, né? Constelação do Homem Velho, os índios tupis e guaranis chamavam de Tuivaié, ou Homem Velho, formado pelas constelações de Touro e Órion, e pelas Íades e Pleiades. Também temos a Anta do Norte, que eu já falei, né? Formado pelas estrelas Cygnus, Cassiopeia, estrelas da constelação, perdão, de Cygnus, que é Cisne, Cassiopeia, Lagarto, Cefeu, Andrômeda. E também temos a constelação da Ema. Vocês estão vendo que ela está bem na região da Via Láctea, né? A Ema era a Girá Nhandu, em Guarani. Indicava o início do inverno. Quando a constelação da Ema surgia, eles sabiam que era o inverno, né? Por isso também a importância de observar os céus, da observação dos céus para esses povos, né? Eles sabiam quando começavam as estações de um ano, quando terminavam as estações de um ano, as estações de seca, na verdade, né? Seca e chuva, né? Que eram as duas que importavam, né? Temos a constelação do Cervo. O Cervo, quando surgia no céu, ele indicava que iria terminar o calor para chegar à estação do frio e iria terminar a chuva para chegar à estação da seca para os índios do norte, certo? E também temos a constelação de Exu, que é as Pleiades, né? Inclusive é um nome, é uma palavra, né? Que ainda é falada na nossa região, a gente chama de Enxu, Enxu de abelha. É justamente uma palavra tupi, que significa vespeiro ou colmeia, né? E também tem a lenda, como eu falei, do Sete Estrelo, certo? Quando essa constelação surge no céu, ela marca a estação da seca, que começa em 1º de maio para os povos indígenas, e também quando ela nasce o contrário, né? Quando o sol se põe e ela nasce, 10 de novembro, que começa a estação das chuvas para alguns povos indígenas do Brasil. Eu não sei exatamente os povos, quais foram os povos que observavam isso, certo? E também, para algumas etnias, marcava o Ano Novo Indígena, em meados de junho, tá? Que é justamente o início do inverno para os povos do hemisfério sul, perdão. Os planetas também eram enxergados pelos índios, tinham nomes também, vou dar só uns exemplos aqui. Vênus, por exemplo, que era a estrela matutina, era chamada de Caru Embijá. E a estrela d'alva, né? Nós conhecemos como estrela d'alva também. Marte, né, era o olho do ano branco, né? Bicá Joku. Júpiter, para os índios Ticuna, era chamado de Vassi Troperri, que era a divindade mitológica. E assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas se for o caso a gente fala mais sobre isso, né? Os planetas, né, só para um contexto aqui científico, planeta significa errante em grego. Quando os gregos antigos enxergavam certos corpos que andavam em zigue-zague em relação às estrelas, não cintilavam, né? Quando você olha para um planeta e ele não cintila, você já desconfia que é um planeta, né? É uma das formas de identificar um planeta no céu hoje. Os pontos cardeais, por exemplo. Os tupis guaranis, né, se baseavam no Sol, que era o principal regulador da vida, e eles também determinavam o meio-dia solar, eles sabiam que era o meio-dia solar, sabiam os pontos cardeais, utilizavam relógios solares, que são os gnomos, e também tinham calendários, né, calendários feitos através da observação apenas do Sol.
Aí é como funciona, né, o gnomo, que é basicamente um relógio solar, tá? O Sol, ao longo do ano, ele faz uma sombra maior ou menor, dependendo do dia ou do mês. Por exemplo, o Sol nasce exatamente perto desse coqueiro. Então você já sabe que é o mês de junho, por exemplo. E ele vai nascendo em lugares diferentes conforme o ano vai passando. Então, quando ele está na ponta de lá, por exemplo, a gente sabe que é o quê? Que é o solstício de inverno. Quando ele está na ponta de cá, solstício de verão. Quando ele está no meio, equinócio. Tem o equinócio de primavera e o equinócio de outono, certo? Isso aí prova que o Sol nem sempre nasce no leste e nem sempre se põe no oeste. Os índios também percebiam fenômenos como as marés, né? A Lua, para eles, era Jaci, né? A Lua era masculina, inclusive. O Sol também era masculino, eram dois irmãos no céu. Tinham vários, a Lua, né? Principalmente. A Lua masculina tinha várias mulheres, planetas e estrelas. E o mês significa, vem de Month, ou mensal, significa a Lua dando uma volta em torno da Terra, né? O próprio mês, que tem 30 dias, é um arredondamento da quantidade de dias que a Lua gira em torno da Terra, que são 28 dias, né? 28 ou 29 dias. Por exemplo, a Lua crescente ela é chamada de Jaci Endi Imbité, né? Ela aparece ao anoitecer até a meia-noite. Regulava o plantio, a caça, o corte da madeira e também eles percebiam que ela regulava as marés também. Isso aí está catalogado, foi feito estudo sobre isso. Agora sim, Thay, chegamos ao sítio arqueológico Lagoa do Escuro. Bom, pessoal, o sítio arqueológico Lagoa do Escuro é um local que fica aqui em Itaperuá, tá? Que eu tive o prazer de conhecer lá em 2015, quando eu fiz uma excursão, na verdade foi uma oficina de arte rupestre com esse rapaz aqui, que é filho de Ariano Suassuna, né? Manuel Dantas Suassuna. A gente fez uma oficina, fomos conhecer esse local e eu me apaixonei de cara pelo local. Até então estava intocado, tá? Essa é uma foto original que eu tirei no dia, fiz até uma montagem porque não coube tudo, porque é uma pedra, é um monólito, né? Que foi polido e foi riscado, desenhado, né? Ou gravado essas figuras aí, algumas, tá? Depois eu vou mostrar mais outras aí. Isso foi em 2013. Em 2015, recebi uma ligação de um amigo dizendo, pronto, essa aqui foi a primeira visita, 2013. Em 2015 eu recebi uma ligação de um amigo dizendo o seguinte, um amigo ciclista, passou lá e viu um vandalismo que aconteceu, que infelizmente riscaram a pedra, não está mais assim, fizeram símbolos, órgãos sexuais, símbolos fálicos, enfim, uma cruz, tá? Vandalizaram a pedra. Para mim, que era apaixonado pela pedra, que ia começar um estudo em cima dela, foi um impacto grande, né? Pedi ajuda ao IFAM, pedi ajuda ao Ministério Público, falei com a Sociedade Paraibana de Arqueologia, todos eles não mediram esforços para estar comigo nessa luta. Tá aqui um exemplo, o pessoal da Sociedade Astronômica, Sociedade Paraibana de Arqueologia, visitando a pedra comigo, tá? Aqui foi na volta, estivemos com Balduino Leles, esse senhor aqui do meio. Balduino Leles é o senhor dos museus, né? Eu acho que até dispensa comentários falar dele, porque ele foi um dos maiores arqueólogos do Brasil, e o maior da Paraíba, e o maior de Itaperuá, né? E da esquerda para a direita aqui sou eu, né? Aí tem Vanderlei de Brito, que é um estudioso assíduo da Pedra de Ingá, Balduino Leles, Tomás Bruno, que é historiador, e outro historiador que é Eric Brito, filho de Vanderlei de Brito. Então, essa galera aí massa teve aqui para a gente conhecer o sítio. Voltando lá às pinturas do sítio, tem dois tipos de gravuras lá, pessoal. Tem gravuras em baixo relevo, não sei se vocês percebem aqui, a pedra foi picoteada mesmo, para revelar esses desenhos aí, né? O artista fez esse picoteamento.
E também temos uma só pintura em pigmento vermelho, que é o ocre. O artista, depois que terminou isso aí, eu acho que ele aproveitou o óxido de ferro e passou na mão e assinou. A gente chama isso de assinatura, né? Deixa eu voltar aqui, inclusive, o artista lá do Chaco Canyon fez a mesma coisa. Registrou lá e colocou a assinatura dele. Deixa eu voltar aqui. Muita coisa, né? Olha só, olha lá, a mão esquerda, certo? Então, voltando aqui para Lagoa do Escuro, pronto, temos essa mão aí, tá? E eu comecei a focar, né? O meu trabalho atual, ele tem foco em um dos símbolos, que é esse aí que vocês estão vendo, que eu estou apontando aí, ó, que é o símbolo que me chamou a atenção no dia que eu conheci a pedra, porque Manu, né? Manuel Dantas pediu para a gente escolher um símbolo e desenhar para fazer um mural quando a gente retornasse à cidade. E eu, obviamente, escolhi esse porque de cara, eu vi um símbolo parecido com um sol, cheio de raios. Até então eu não tinha percebido algo surpreendente que eu descobri depois, tá? Quando eu comparei esse esse desenho com outros desenhos que estão catalogados, inclusive os desenhos do Chaco Canyon, né, da explosão da supernova, e ao lado é uma espécie de lua, né, eu deu aquele estalo, né, que os cientistas sempre um momento eureka, né? Por exemplo, temos 3 imagens distintas de 3 locais diferentes lá nos Estados Unidos, né, que são muito parecidos também com a imagem aqui a diferença é que aqui tem raias, né, aqui não tem, mas as 3 batem exatamente com a data da explosão da supernova. Então, por que não nossos índios também registraram essa explosão e tem um registro aqui histórico dessa explosão de supernova aqui na nossa cidade. É esse trabalho que eu estou fazendo há alguns anos, né? E eu já tenho visitas marcadas com arqueólogos e eu estou fazendo essa luta ao mesmo tempo que eu faço esse trabalho de científico, né? Eu faço um trabalho também de conscientização para que prefeituras ou secretarias ou até mesmo a população entenda a importância histórica, o patrimônio histórico que deve ser preservado, porque a nossa história não começou quando, sei lá, o fazendeiro vendeu as terras da cidade. Taperoá não tem só 135 anos, de jeito nenhum. Taperoá tem entre 1.000 e 6.000 anos de idade. A história de Taperoá começa aí, gente, com os nossos antepassados registrando esses fenômenos aí em pedra, né? Isso que não pode ser esquecido também, certo? Aqui é um desenho que eu fiz para comparar, né, detalhes. Vocês podem ver com mais detalhes que realmente assemelha-se muito à fase da Lua que estava na época, né? Lua crescente e a explosão da estrela bem próxima à Lua. Aqui é uma simulação do que ocorreu no dia, tá? E aqui mais abaixo está aquela imagem de Chaco Canyon, certo? Olha só, tava a Lua e tava a estrela no céu, bem visível, bem nítida, tá? Inclusive, como eu falei, ela ficou visível à luz do dia, tá? Era possível ver ela à luz do dia, para vocês terem ideia de tamanho brilho. Aqui também temos uma simulação do que aconteceu no dia. Olha só, o crescente da Lua e mais acima a estrela que explodiu. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu até coloquei uma mensagem final aqui. Obrigado pela atenção. Se tiver perguntas aí no chat, podem colocar, ou se surgir outras agora, podem fazer também, que estou à disposição. Eu acabei falando uma palestra, né? Nem dei uma pausa, mas tudo bem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a minha proposta, o meu trabalho, e estou aberto a questionamentos e debates.
Tá sem som. Ah, perdão, Felipe. Valeu pelo aviso. Então, você estava falando, eu pensando, né, no que os antigos falam, assim, e tal, porque a gente, enquanto Cariri, assim, pelo menos a grande maioria das nações cariris, assim, que é a grande nação, né, a maioria dos clãs, a gente entende essa visão do sete estrelas, né, como a morada inicial dos cariris, né. Então, a gente tem essa relação direta, nossos os nossos encantados têm essa relação direta, né? Nosso grande espírito tem essa relação direta com o sete estrelas, né? A gente marca a passagem de ano através do Bati, né? Que é o que hoje em dia que chamam de São João, né? Mas o Bati é a festa da estrela, né? É esse período que o sete estrelas volta a aparecer no céu, né? Ele some no período de março, aí ele volta a aparecer, então aquela é o marco anual do povo da gente, né? E quando eu vejo essas coisas falar, eu sempre lembro, né, dos parentes, de conversar com os parentes, eu lembro de conversar com um parente tupinambá e ele contar dessas coisas assim também, e ver você falando assim dessas relações, não só dos parentes aqui em Pindairama, né? Os parentes em toda a Baial, né? Todo que hoje em dia eles chamam de América, né? Os parentes em todo o continente já estavam a observar e ter essas relações, né? Essas cosmovisões diferentes e essas relações, né? É, pô, lembrando aí, gente, se alguém tiver perguntas a Felipe, a qualquer um dos outros convidados também, joguem aí no chat, que a gente vai ter esse momento só para perguntas. Felipe, eu vou lhe pedir licença, que eu vou chamar a Gleidson agora para falar com a gente, parente, e aí você volta aí para trocar uma ideia conosco. Chamei o parente Gleidson, Caramba, Jaguaribaras. E aí, parente, você tá por aí? Vai chegar um pouco, aí ele tá chegando. Tô aqui. E aí, parente? E aí, boa noite a todos e a todas e a todos. Com imensa alegria que estou aqui nesse ambiente, agradecer o convite e vocês que estão assistindo esse maravilhoso evento, parabenizar os organizadores, os idealizadores também. Como me fui apresentado, sou Gleidson Carão, sou pertencente à Nação Indígena Carão Jaguaribaras, sou filho de Butrité, que é a serra hoje conhecida como Baturité, que é uma serra que fica no Ceará, um oásis no meio do sertão, um lugar muito verde, riquíssimo em recursos naturais, em água, e que foi muito propício, que é muito propício para as grandes civilizações estarem habitando, né? E uma delas é o meu povo, que está lá desde a ancestralidade, de tempos inimagináveis, imemoriáveis também, que vem de uma cosmologia bem profunda. Como a gente pode imaginar o território e corpo de um guerreiro, de uma guerreira, de um indígena, ele transpassa o físico, o visível. Existem coisas que você vê, existem coisas que você só sente, existem coisas que fica só entre a gente. Então, nessa pegada que eu vou trazer para vocês aqui um pouco da experiência de como militante indígena, como estudante, como utilizador da ferramenta que outrora foi uma ferramenta branca, foi uma ferramenta utilizada para nos conhecer, para tentar nos dominar, para tentar nos explorar, como está sendo esse processo colonial que ainda está em curso, só muda de nome, às vezes muda um pouco de face, muda de personagem, mas sempre está aí. E no período que eu falo da antropologia, que ela vem surgindo, como algumas outras ciências sociais, que ela vai
que ela vai ser direcionada a esse propósito, né, de conhecer melhor as organizações para depois estar dominando, né, que ela vem com um olhar muito exploratório, escravista, e que a partir dos tempos mais contemporâneos, a gente começa a colocar nossa cara indígena no meio dessa antropologia e começa a utilizar essa como ferramenta de luta com nossas lutas, com nossa resistência. Talvez não exista outro povo mais resistente do que os povos indígenas, que há muitos séculos vêm sofrendo com esses ultrajes que tentam nos apagar, e está aqui a gente pé. Meu povo, por exemplo, ele já foi tido como extinto por 3 vezes, e hoje estou aqui eu contando a história. Então, eu pego a antropologia e começo a fazer as militâncias, né, com os saberes e a forma de organizar que a academia vem nos trazendo, e eu utilizo isso para fortalecer as lutas do meu povo. E a arqueologia ela vai entrar no sentido de demarcação física, muitas vezes imateriais também, mas a física ela chama mais atenção de outros órgãos, né? Como, por exemplo, o IFAM, que por muitas vezes ele pode ser utilizado como parceiro da gente. Então, como a gente, de início de levante, de reivindicações fundiárias, que para o Estado ele não vê o indígena, ele vê o território, né? Tanto que cria-se um termo quando vai distribuir as políticas públicas de indígena aldeado e desaldeado, que eu acredito eu e acredito que é até surreal você pensar que o indígena que não está ali dentro daquele perímetro, ele é pior ou melhor do que quem está, ou então uma regressão, pensar que o indígena saiu da aldeia, ele deixa de ser indígena, né? Então, muitas dessas violências a gente vem sofrendo. Então, ultimamente, eu fiquei resgatando do trabalho que fala sobre o Buturité, corpo, memória e resistência do povo Carão-Jaguaribaras na Serra de Baturité. Então, esse sentido é de pegar aqueles espaços sagrados e aqueles vestígios de ocupação que a gente tem como provar, porque é um documento muito antigo, e a partir daí a gente pegar e fazer esses registros junto aos órgãos estaduais e mostrar, a partir dali, o tamanho do território que a gente ocupa, que a gente ocupou e que a gente precisa para estar tendo nossa reprodução física e cultural, que tanto se diz na Constituição de 88. Porém, há muitos desafios para a utilização dessa ferramenta, mas eu acredito que seja um caminho muito certeiro, que até mesmo outros povos que sabem nas suas memórias, que trafegam nas cosmologias e nas memórias dos mais velhos, ele consegue acessar esses lugares, acampamentos antigos, as aldeias, por onde passou, os espaços sagrados que contêm aquelas artes rupestres, cemitérios, a qual está que está feito os rituais de passagem dos nossos povos, né? E tudo isso ele vai ter um peso muito grande, porque tanto tem a nossa cosmologia, como também tem um pouco da gente, né? Porque o nosso território ele vai muito mais além do que só um espaço, só um pedaço de chão. Ele vai bem mais profundo, né? É tanto que nós temos seres celestiais, nós temos seres do ar, nós temos seres terrestres, nós temos seres subterrâneos, e todos esses eles vão fazer o que o meu povo chama de calembre, né? O calembre ele é a junção de todas as energias visíveis e invisíveis
que nos torna o que a gente é, né? E qual passa até os animais, as plantas e todos os seres que correm em nossas veias. Então, é nesse sentido que a gente utiliza essa ferramenta que um dia foi só do branco e hoje em dia a gente está utilizando. Eu estava vendo a apresentação do colega e achei muito interessante algumas colocações, principalmente no início, que ele fala de celebrações e passagens, né? Passagens de estações e tal. E fico cá lembrando quantas celebrações que a gente tem, as populações indígenas, e são invisibilizadas ou transformadas em visões europeias, né? Quantos encantados nós temos que se transformou em santos, né? Hoje recebe o nome de santos. Na verdade, os nossos antigos não estavam celebrando os santos, estavam celebrando os nossos encantados, os nossos seres sagrados, a qual a igreja chega e diz: não, isso não é esse encantado, isso é santo tal. A gente pode ter, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem a festa de São José, que que é 19 de março, sempre dá uma chuva. Então, isso para os povos do sertão, chuva é vida, isso sempre foi visto como um grande festejo. Mas aí vem a igreja e diz que é festa de São José, inclusive é uma festa pagã. Eu acredito que ela vai estar presente mais fortemente no Ceará e no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, mas é bem isso. Umas celebrações também das passagens de solstício, né? Em junho, as fogueiras, que muitas vezes tentam aculturar, botar outro significado, mas na verdade aquelas fogueiras, desde que o mundo é mundo, nossos povos já dançavam ali ao redor daquela fogueira, já faziam os seus rituais, já celebravam os dois mundos que se encontram nesse momento. Então, dentro da cosmologia de que a morte ela está do lado da vida, assim como a gente precisa dormir bem para acordar bem, a gente precisa morrer bem para viver bem para morrer bem. Isso é um ciclo ininterrupto, né? Costurado pelas serpentes do tempo e que pouco a pouco vamos apropriando. A essência brasileira ela é majoritariamente indígena, né? Se vocês pegarem esses documentos mais antigos, como o mapa etnohistórico de Kurt Buendeju, ele mostra a quantidade de populações indígenas nativas que já estavam aqui quando os invasores chegaram, né? E se você pegar essa lógica de, por exemplo, Portugal ser do tamanho de Pernambuco, você imagina a quantidade de soldados que teria que sair de Pernambuco, dizendo um comparativo, para poder aniquilar toda aquela população que está ali. Outro ponto diacrítico muito importante de se ver é o que se chama de dialetos, né? Que de ponta a ponta do Brasil você vê diversos dialetos, que na verdade não são dialetos, são línguas nativas sufocadas por uma língua a qual nós não falamos. A população brasileira, que se diz brasileira hoje, que se tem notícia dessa identidade brasileira, pode falar qualquer coisa, menos um português. Cada lugar vai ter uma língua diferente, e essas são nossas línguas sendo sufocadas, nosso povo ainda sendo sufocado. E quando surgem as retomadas, muita gente quer estranhar, uma lavagem cerebral, uma amnésia social muito grande que se cria para tentar barrar essa reivindicação da nossa originalidade, do que nos pertence, porque esse território, ele não é só o território, ele é nosso corpo, ele é nossa mente, é nossas memórias. Aqui está o sangue e o suor do nosso povo. Então, eu não vou me estender muito, e continuamos aí nas nossas perguntas, estamos aqui para mais informações. É isso.
mais uma vez sem som. Ficava bom de aviso, né? Valeu, Parente, por avisar. Mas, como eu estava dizendo, é exatamente o que você vem informando, né? Que é isso que eles vão fazendo, né? É, eles vão criando os rótulos, vão jogando a gente dentro desses rótulos e vão dizendo, agora você não é mais isso, não é mais aquilo, você já não fala mais isso, não fala mais aquilo, você não tem mais cara daquilo. Eles vão tentando dissolver a gente, né? Mas você vê aí como você fala, né? Para quem realmente sabe os reais sentidos das festas juninas, de entender por que aqueles alimentos são comidos e são exaltados dentro das festas juninas, né? A gente entende o porquê são aqueles alimentos, porque é o milho, porque é a macaxeira, porque é o sacrifício de um animal para se poder comer a carne, assim e tal. Então, eles dizem que não, que já é outra coisa e tal, mas a gente entende de onde isso vem e a gente pode fazer esse processo, como você falou, né? É o processo de retomar, eles vão estranhar, eles vão dizer que não, mas é algo que é nosso e se a gente toma de posse de novo para a gente daquilo que é nosso, a gente está fazendo o ato de semear novamente, né? De encontrar sementes que estão dissolvidas, estão espalhadas no meio desse grande amontoado de mata estranha que eles criaram, dessa mata concreta, de concreto e aço, né? E a gente pega as sementes originárias e coloca ela de novo, e elas podem nascer de novo, né, parente? Muito feliz com, sua, com suas palavras, agradeço demais. Eu vou estar chamando a parente Tacamar aqui, já já nós continuamos essa conversa aí, que tem muito para falar ainda. Valeu, parente, já já você volta. Chamar agora a guerreira Marinalva, Caririna, Tacamara. Salve suas forças, Tacamara. Olá, boa noite a todos que estão acompanhando, a todos os parentes que estão aí nos acompanhando, todos aqueles que depois ainda vão acompanhar, né? Gostaria de pedir licença aos nossos encantados, a toda força que se manifesta toda vez que a gente reafirma, que a gente acende essa chama da nossa ancestralidade, a cada vez que a gente se posiciona nesses espaços, né? Então, peço licença aos nossos encantados e a toda a força sagrada que nos sustentam, onde quer que a gente vá, não é? Então, falar depois de ouvir o parente, né? Carão, depois de ouvir o professor Sérvulo, né? Muito rico tudo que foi dito nessa mesa hoje. E para o povo cariri, né, essa força ela também se manifesta. Né? Na realidade, os povos do Nordeste têm uma diversidade muito grande, ao contrário do que se pensa, né, que muita gente fala coisas que no Nordeste não existem, indígenas, ou que os povos daqui estão dizimados e etc., que estão extintos. Na realidade, os povos estão aí, com uma diversidade enorme de cultura, de entendimento e também de símbolos relacionados ao céu, né? Então, eu vejo muito pelas memórias que eu fui criada desde a infância, né? E pelas memórias dos nossos mais velhos, né? Eu percebo que esses símbolos, né? Que o Gleidson falou tão bem e o Felipe, né? O professor Felipe, esses símbolos eles são a expressão da força da nossa alma, né? De como a gente olha para o mundo, de como a gente mantém esse equilíbrio, né? E de como esse povo que é ligado à terra, ele olha para o céu. E olhar para o céu, olhar e observar, mas olhar para o céu também com a alma, para prever, para entender os fenômenos da natureza e para também se colocar como parte desse céu. Então, é muito rico esse diálogo, porque é uma união de um povo que tem as raízes como as árvores na terra, mas é um povo que também tem raízes que estão no céu e que entende os fenômenos que estão ligados às estrelas e que prevêem também os acontecimentos e observa melhor, muitas vezes, ou observa, não é nem melhor, mas com a riqueza, uma profundidade muito grande do que muitas vezes a própria ciência, né? Então,
todas as inscrições rupestres, né, as pedras que os nossos mais velhos chamam pedras do letreiro, né, assim que eles chamam, porque para eles, isso é letra no sentido de que é comunicação, é linguagem, é representação do mundo. Então, essas pedras têm marcas dos céus e da terra, porque para nós a gente vê o mundo em fluxo, a natureza ela tem um fluxo, um ritmo, e aí para ler esse ritmo você tem que estar inserido nele. Então esse desenraizamento que a gente sofre, esses apagamentos e silenciamentos, eles têm a tentativa, a intenção de nos desespiritualizar, de tirar de nós aquilo que é sagrado, que é o olhar para a natureza e estar nesse fluxo de entender os processos, os fenômenos que acontecem aqui quando nós estamos enraizados nas nossas terras e territórios, que é nosso corpo também, e que à medida que a gente desperta em nossos rituais sobre a terra e que a gente caminha, essa natureza do solo sagrada, também se conecta conosco. Então, quando a gente diz que terra é corpo, território é corpo, é esse corpo físico que nós temos, mas também é o nosso pisar na terra. O território é muito importante, a nossa relação e ligação com o território. Então, todos esses apagamentos tentam tirar de nós essa sagrada espiritualidade, né? O povo aqui do semiárido, ele é muito ligado à agricultura, à caça e à pesca, e assim eu cresci, né? Com os meus ancestrais, os meus avós, o meu pai ligados à agricultura, à pesca. E aí a gente crescia ouvindo histórias, né? Como das estrelas e o sentido das estrelas para adivinhar quando o ano era bom de chuva, quando a estrela, que a gente chama estrela d'alva, né? Quando ela está em determinada região do céu, é indicativo de muita chuva. A relação, por exemplo, da lua com o plantar, né? A lua símbolo que move as forças das águas, mas também que tem relação com o crescimento, com a abundância. E aí, certos tipos de plantio se fazia na lua cheia, porque sabia-se que ia render mais, ia frutificar de forma mais rápida, porque as plantas iam crescer pela força da lua. Então, isso não é só uma, uma, uma tradição como um costume, mas tem um porquê, tem uma significação, essa conexão do plantar, que está relacionado e conectado à terra, jogar uma semente na terra, não é simplesmente jogar, né, e jogar água e é só isso, mas existe uma conexão, uma cosmologia no plantar. Então, a semente que é jogada na terra, ela vai crescer pela força da lua que está conectada aos céus. Então, essa conexão é muito forte e muitas vezes, se a pessoa não é um originário da Terra e ele não sabe do porquê existe essa conexão, né? E aí uma pessoa de fora vai ouvir e vai dizer isso é superstição, mas para nós isso é o encantamento com o mundo. Para nós, isso é a força que brota da natureza. E para nós tem total relação essa força da lua com as águas, com a semente, com o plantar. E dentre essas histórias, a gente vai ter muitas, muitas outras histórias. Então, a nossa cosmologia, né, do povo Cariri, ela fala de um povo, né, que é descido do céu, né, numa lagoa, e esse povo veio das estrelas. Então, esse povo que veio das estrelas continua aqui na Terra, mas sempre conectado à força dos céus, né, para prever e para viver as tradições aqui nessa terra que a gente foi se enraizando. E aí, essa linguagem das estrelas, elas nos diz muitas coisas, porque nessas estrelas e nesse céu também estão os nossos encantados, alguns deles. Então, para nós, tem toda uma característica, né, da força da natureza que está conectada ao nosso corpo. Não é somente
E quando eu falo isso, né, que não é somente um ritual, uma superstição, é porque muitas vezes os nossos mitos e símbolos são vistos como se fosse folclore, como se fosse um desenho sem significação nenhuma, ou sem sentido algum. Mas os originários, as pessoas que estão conectadas à Terra, nada que nós fazemos é sem significação, é de forma vulgar. Tudo vai ter um sentido e uma lógica pela nossa observação, que é muito rigorosa da natureza. Então, quando o meu pai, quando a minha avó falava de uma planta, ela não falava de uma planta medicinal, de um remédio, porque era útil, ou porque ia curar somente um mal que a gente estava passando, mas ela falava antes porque ela conhecia e convivia com aquela planta, ela conhecia o ciclo de vida daquela planta e como ele se relacionava com todas as outras coisas, com o vento, com o período das luas, né? E como isso se relacionava com o nosso corpo, como, por exemplo, o fato de cortar o cabelo na lua cheia para ele crescer mais rápido, porque ela entendia a força que a lua tem sobre o nosso corpo. Então, assim, todas essas coisas, né, que foram ditas na mesa de forma muito coerente, de forma muito forte, né, e na fala de cada um, que foi muito plausível, né, da sua maneira e do seu universo de conhecimento, né, que todos os saberes são muito importantes, tudo que foi discutido aqui, traz também essa cosmovisão de como o homem olha para o céu. Então, a gente vive num momento tão corriqueiro, tão estressante, tão assim, cada um vivendo seu mundo e seus problemas, e muitas vezes a gente não tem tempo de sequer olhar para o céu. E aí, para ter esse entendimento, é necessário olhar, né, como quem contempla, mas é necessário também olhar como quem é conectado, né, da terra ao céu, e entender essa conexão. Então, é um caminho que os povos que estão em retomada, né, que é o caso também do povo cariri aqui da Paraíba, a gente vai fazendo, vai reaprendendo, vai despertando, como diz a nossa professora do Boeri, né, que nos fortalece no ensino da língua, é um caminho que a gente está reaprendendo, não, nós não estamos aprendendo, nós estamos despertando o que já está dentro de nós, através da ancestralidade, que, por exemplo, é a nossa língua, né? Então, essa mesa, se falar da astronomia, dos povos originários, é falar de como a gente olha para o céu, mas também é falar de como a gente só olha dessa maneira para o céu, porque nós estamos enraizados de forma muito profunda à Terra. E falar que tudo que existe na Terra existe no céu é porque nossos aprofundamentos na Terra, ele reflete conexões que são com a natureza de forma mais diversa que existe. Inclusive aqui está nos céus, nos universos. Então, o reflexo desse povo, falando do Cariri, né, que é o meu povo, nosso povo, falar do povo que é descido do céu, né, é também falar de como essa potência do povo que desceu das estrelas se manifesta aqui na Terra, se manifesta no território, se manifesta por todo lugar. E aí, para mim, né, essa mesa foi de muito aprendizado hoje, e me fez nas falas do parente, na fala do professor Felipe, me fez lembrar de muitos ensinamentos, né, da minha avó. E ela tinha uma história, ela era muito calada, muito falava o essencial. Mas ela tinha uma história de dizer, e eu relembrei isso esses dias, ela tinha uma história de dizer que ia voltar para o céu. E aí a gente, todo mundo criança, né? E a gente dizia, o céu, que céu, como assim? O céu, as nuvens, e a gente começava a questionar que céu era esse. Ela dizia as estrelas. E eu nunca fez tanto sentido, né? Como relembrar esses dias isso. Eu estava conversando com meu pai e relembrei hoje, quando eu vinha para a mesa, essa coisa dela.
e aí voltar, né? E a palavra voltar. Então, está muito ligada a essa nossa cosmologia de povo. Então, acho que não vou me estender muito, devido ao horário também. Já falei demais, eu vou esperar alguma pergunta ou alguma partilha com os parentes. Até que gratidão à nossa língua, ao nosso idioma. Ô, Guerreira, você falando, e veio isso à mente, né? Que é isso, né? Se no céu tá tudo que tem aqui na Terra, quando a gente olha para o céu também, a gente está olhando para si, né? Olhando para esse povo da gente que partilha tudo isso, né? E você fala as lembranças também, me lembra de muito de lá de casa, assim, de, lua nova, né, de plantar essas coisas, né? De como esses detalhes estão lá e tal, mas esse processo do apagar, do brilho, está ali, né? Quando a gente faz essa relação, né? Aquela imagem que Felipe mostra, os parentes lá reunidos no Ingá, conversando e tal, e que hoje você pensa que a pedra ela é indescritível, você não consegue se ler a pedra, mas é porque quem sabia ler os letreiros, quem tinha informação de como ler os letreiros, não era algo, não eram as escrituras, era a oralidade contada, falada ali, e essa força oral, e como o parente Cleiton fala, quando isso é usurpado da gente, quando isso é tirado da gente, a nossa maior educação, que é o método oral, que é a oralidade, que é tão importante para nós, que vem através dos cantos, das histórias, então a gente vai perder essa capacidade de se entender, né? De conseguir olhar para o céu e se ver, né? Quando você tem boa parte dos parentes numa cidade e onde as cidades elas impossibilitam que você consiga ver as estrelas, então são corpos que não conseguem olhar para si mais, né? Você não consegue mais ver a estrela, você não consegue mais olhar para você, né? Essa mesa é de muitas sabedorias hoje. Eu vou estar convidando o Felipe e o parente Gleidson aqui agora, para estar todo mundo junto aqui nesse momento. A gente vai trazer algumas perguntas para a gente ver. Felipe tinha visto algumas perguntas, né? Tinha respondido uma pergunta, falar com o Thay também, né? Sobre a Lagoa do Escuro. Mas tem esse detalhe, né? Se tem alguma pergunta específica que você queira responder também do chat, se você já tem observado. Ó, a Marta Penner, da Cunha, ela perguntou se você já leu o trabalho do Patrício Bustamante. Boa noite, Marta. Bom, eu não tive contato diretamente com o trabalho dele, mas eu o conheço, certo? E já referenciei alguns trabalhos meus de astronomia cultural, e eu sei que é um dos grandes pesquisadores, né, nessa área aqui na América Latina. A gente vai trazer mais perguntas, né? Ó, tem um comentário da Marivalda, né? O que podemos observar é a importância da observação celeste pelos nossos antepassados para regular o ciclo da cotidiana, de sobrevivência no meio ambiente, a busca pelo conhecimento. É muito isso, né? Pode falar. Não, eu ia fazer esse comentário, né? Que muitas vezes a gente comenta muito entre a gente, né, Marinaldo? Que às vezes a galera fala que a gente era nômade, mas a gente vivia uma relação muito mais sazonal, né, com o território, né? Tipo, certa época do ano, a partir dessas leituras de visões, como o Gleidson falou, de eventos naturais. Então, por que o nosso território é grande? Né? Porque a gente circulava por esses locais, de acordo com certa época do ano, com a observação do céu, era interessante estar aqui. Depois, em certa época do ano, era mais interessante estar mais acima ou mais abaixo, dependendo do território. Cada clã tinha uma relação específica com o seu bioma, com o território que ocupava, né? Então, às vezes, principalmente quando vem os processos de
redução, né, eles tentam jogar o povo dentro de um local fechado, né? E você tira também essa relação do povo com o território, né? Exatamente. Marivalda falou aí, né? A amiga Marivalda, um abraço. Ela falou do meio ambiente. Então, você percebe que a humanidade hoje ela se afastou desse conhecimento ancestral, né, da ciência mesmo ancestral, dos céus. Ela pouco vê os céus, a luz das grandes cidades riscou nossos céus, a gente não consegue ver, principalmente nas capitais, né? O pessoal tem que vir para o interior para poder ver o céu mais bonito, né, mais estrelado. Mas ao mesmo tempo que a civilização atual se afastou desses conhecimentos antigos, ela também se afastou da Terra, do meio ambiente, porque eu costumo dizer que a astronomia, ela também é um resgate da consciência humana, porque quando começou-se a mostrar aquelas imagens lá nos anos 60, né, quando a humanidade chegou na Lua e olhou para trás e viu o planeta Terra ficando cada vez menor, e aquela imagem do planeta Terra surgindo ali, pequenininho, pela primeira vez mostrada na TV, aquilo ali impactou de uma forma tão grande a sociedade da época, né, quando começou as campanhas do meio ambiente, justamente porque foi mostrado essas fotos, né, não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, uma dessas fotos é chamada de Nascer da Terra. Ela mostra justamente a, eh, a humanidade, né, vista de um ponto de vista onde não existe fronteiras, não existe ricos nem pobres. Está todo mundo aqui nessa imagem, não sei se dá para colocar aí. Pronto. Essa imagem aqui ela mostra justamente isso, o planeta Terra, né, sem fronteiras, no vazio do espaço, e mostra a nossa insignificância também em relação à imensidão do universo. Tem imagens ainda mais impactantes que mostram o planeta pequenininho, né, lá no espaço. E a astronomia é isso, é o retorno à nossa consciência, é o retorno a nós mesmos, né, a interior, né, as nossas histórias, as nossas origens. E, né, e isso também influencia, como eu falei, no meio ambiente. Então, tá tudo interligado aí. Quando a gente começa a entender tudo isso, nosso lugar no universo, no cosmos, nós também começamos a ter uma consciência ambiental, ecológica e acaba se importando mais com o planeta que está precisando, né, de ser cuidado mais. A gente está vendo aí as mudanças climáticas, né, a destruição do próprio planeta. É a primeira vez na história que uma espécie, né, destrói o próprio habitat, que é a raça humana. Infelizmente, devido ao capitalismo, enfim. Mas ainda tem tempo ainda tem, né, tem como a gente fugiu agora a palavra. Ainda tem tempo, né, para a gente reparar o prejuízo. Essa era a palavra. Acho que eu me estendi muito, mas é isso. É interessante, né, essas diferentes visões. Eu queria até perguntar para a Gleidson como os caras veem esse processo de retomar essas visões, né? Você comentou um pouco sobre isso, parente, mas queria, se fosse possível, ouvir um pouco mais, né? Você falou desses elementos que os caras vêm trazendo de volta, a demarcação do território através dos documentos antigos de presente e tal, mas como, 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 como os carão têm buscado trazer isso para a vivência diária do povo hoje em dia, na retomada e tal, como isso tem sido, assim, trazer isso de volta, né? É um processo que a gente tem aqui também, os Cariris, e como está sendo aí, né? Trazer isso de volta. Bem, para a gente existe uma coisa bem debatida que eu vi aqui, que é sobre sementes, né? Para o meu povo,
Sementes, ele faz parte de um ciclo da vida, não apenas como é que se diz, o início de uma vida, ele faz parte de um ciclo, né? A gente chama de pingorós. É tanto que em junho a gente tem, no período das fogueiras, a gente tem a celebração da consagração das pingorós, né? Então, é incrível como todas esses modos de viver estão entrelaçados com o cosmos, né? Com as estrelas, com o posicionamento de planetas, com Lua, com Terra. Então, os povos nativos, os nossos ancestrais, que hoje carregamos nas veias, nos espíritos, em nossos rituais, o que as suas essências, nossas essências, eles conseguiram alcançar a semente mais profunda, né? Eles conseguiram ver a vida do seu início, conseguiram ver a vida como ela se forma e conseguiram saber, conseguiram ver a formação do segredo da fertilidade, né? Nosso povo, existe uma entidade que ele rege e guia as mulheres, né? Que é Canicarro. Canicarro, ela é filha de Nuan. Nuan é a lua. Então, em um grande ritual, ela foi Canicarro, ela foi consagrada com o dom da fertilidade, né? Juntamente com Nuan. Então, ela repassa isso para as forças femininas. Então, essas forças femininas, elas são os únicos seres que têm esse dom da fertilidade. Então, é dessa forma que meu povo ele se organiza e ele vê essa forma e essa ligação de todo um universo que gira em torno de todos interligados uns com os outros. Eu acho que eu respondi, se eu não respondi, pode fazer de novo, que eu continuo. Forte. A gente, eu particularmente me senti bem contemplado assim para conseguir ver essas coisas e eu acho que para a gente aqui na Paraíba, depois eu também contar Tacamara para falar sobre isso, mas a gente sempre comenta entre a gente que é muito sobre um despertar, sabe? Cariri são uma grande nação, né? O povo cariri é uma grande nação e nós temos diferentes clãs que estão em vários locais do Nordeste, né? E hoje a grande retomada, ela tem essa grande aliança, né, entre os cariris do Brasil todo e as aldeias que estão firmadas, povos ainda não aldeados que estão lutando pelas aldeias como a gente, e o acolhimento entre si, né? Então, por exemplo, quando a gente tem o contato com os mais velhos, sejam os nossos mais velhos do território, os mais velhos de outros territórios, e eles contam para a gente dessas visões, e a gente aprende a olhar para o céu de novo, a gente aprende a perceber de novo, ou descobre que aquilo que a gente aprendeu de um jeito, na realidade ele tem essa base de funcionamento, a gente se sente, sabe, vislumbrando essas sementes, sabe, parente? Como você falou, né? Esse poder de semear, de nascer de novo, de tornar fértil a cultura dentro do nosso povo, sabe? E é sempre o poder de, tipo, nossa, tenho mais sementes junto a mim. O que é que eu vou fazer com essas sementes? Eu chego para o meu parente e estendo a mão a ele, dou sementes também, troco sementes com esse parente e a gente vai cultivando esse jardim um no outro, né? Marinalva, queria ouvir você também, guerreira.
É sobre a pergunta sobre a língua, João? Isso, pronto, tá certo. Nós estamos em processo também de retomada, né, de despertar da nossa língua, e a gente tem a ajuda do Boeri, que é a nossa professora da língua de Desbuquac, PA, e aí é a Idiane Utzá, ela é Cariri Chocó, de Alagoas, e ela tem essas turmas que traz para nós essas aulas, né, de estar relembrando aquilo que já está em nós, né, despertando. E aí a gente tem aprendido bastante com ela, né? Ela está na aldeia, lá em Alagoas, e aí ela faz essas aulas para a gente, né? E aí a gente também está conectado com os Cariri de outros estados, né? A gente tem uma articulação geral, né, dos Cariri, e tem também as articulações regionais por estado, né? Então a gente tem Cariri aqui na Paraíba, mas a gente tem Cariri no Ceará, a gente tem Cariri em vários outros estados, né? E que estão nessa força de estar despertando essa vontade de estar relembrando a língua. Então, nós estamos, sim, também em retomada do idioma da gente, certo? Inclusive, mandar um salve para mim aqui, a Diane, grandes, grandes guardiões da nossa língua, né? E hoje a gente tem essa grande força aí de trazer para nós a língua viva, né, junto da gente. Ó, trazer uma última pergunta, para depois a gente ir para os encerramentos. A gente tem uma pergunta aqui para o parente Gleison. Existe na sua região, do Baturité, pedras, pedras, monolitos ou lajedos com formas de animais ou formas humanas? Aqueles dão, é a pergunta da Marta Penner, para você. Os nossos, os nossos espaços sagrados, muitos deles, eles são destruídos, né? Como é uma área muito rica, existe muitas especulações, existe muitos empreendimentos querendo usurpar, né? Então, isso ele já gera uma negação, uma força-tarefa muito grande para tentar apagar as questões indígenas, né? Então, eu começo dizendo assim, porque existem muitos artefatos nossos que a gente mantém ainda entre nós, né? A gente não divulga tanto por conta dessas questões, até que a gente consiga alcançar órgãos que possam nos ajudar a proteger esse nosso patrimônio, né? Pode-se dizer. Existe em uma parte do maciço de Baturité, uma cabeça gigante em forma de índio, né? A cabeça do índio, como é chamado, né? Essa está numa propriedade privada e também não é muito divulgada, né? Mas ela está lá, é bem bonito, bem grande também. Ela talvez dê uns 3 metros assim de diâmetro. E tá lá. Comumente a gente vê mais pegadas de animais, pegada de gente, né? Existe no nosso povo existe algo genético que atrofia um dos dedos do pé, né? Então, o rastro ele fica com 4 dedos. Então, onde meu povo passava, ele costumava fazer esse registro, né? Até hoje ainda nascem indivíduos, eu tenho várias tias que têm esse atrofiamento que tem esse atrofiamento, e o rastro, quando pisa no chão, só é 4 dedos, né? Então, queria aqui aproveitar o espaço e mais uma vez agradecer estar nessa mesa aqui maravilhosa, com essas potências.
Agradecer vocês que ficaram até o final aqui nos ouvindo, e dizer que é muito satisfatório sempre estar nesses espaços. E pedir licença aqui os nossos mais velhos, os nossos encantados, para que a gente possa estar dando continuidade à nossa luta, à nossa militância, e vamos que vamos. Arro! Bom, guerreiro Gleidson. Gente, a gente vai agora, depois de tantas informações, de tanta sabedoria compartilhada aqui, a gente já vai chegando em 1h40 de live, a gente vai partindo aqui para os encerramentos. Eu queria aqui, antes dos encerramentos, lembrar que essa mesa aqui, ela é mais uma das 4 mesas que vão acontecer. Essa é a segunda mesa. Amanhã nós já temos uma mesa hoje pela manhã, nós vamos ter mais uma mesa, mais 2 mesas amanhã, uma amanhã pelas 9 da manhã, de saberes medicinais, e às 19 a gente vai ter a mesa com a exibição do documentário e o encerramento desse nosso grande encontro, que ele vem nesse ponto de concentração de energia agora nas lives, mas ele já vem se formando e acontecendo há bastante tempo, e a gente tem esse prazer de estar aqui com vocês, partilhando todas essas informações e saberes, né? Eu queria chamar agora vocês para dar mais alguma fala. Felipe, Gleison, Marinalva, se vocês tiverem alguma fala agora para o encerramento, vamos seguir a ordem, né, de como nós abrimos, vamos encerrar, né? Chamar primeiro o Felipe para dar essa fala agora de encerramento para a gente. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer novamente o convite, né, na pessoa de Thay, e foi um prazer enorme estar aqui no meio de representantes, né, desses povos originários do Brasil. Estou muito feliz de ter esse espaço com vocês aqui, e também feliz em saber desse movimento de despertar dessa cultura tão importante que é a cultura indígena dos povos cariris. Eu, apesar de não ter um sangue totalmente caririzeiro, né, dos índios cariris, aliás, eu me identifico muito com esse conhecimento ancestral, tanto é que eu estou estudando astronomia indígena, né? E eu queria dizer o seguinte: vocês têm um lugar da fala, né? Vocês estão inseridos diretamente nessa cultura, e continue com esse trabalho, tá? Eu pretendo também manter o contato com vocês através de TAI, para também resgatar esses conhecimentos, no caso, conhecimentos ancestrais de tradição oral também, que eu vi que vocês têm muito material, né? Muito conhecimento aí que precisa ser resgatado e transformado em algo, né, útil, para que as pessoas, no sentido de que as pessoas entendam a importância disso e esses conhecimentos sejam enaltecidos, né? Então eu tenho um projeto futuro que é a astronomia dos povos cariris, né? Que tem pouca coisa ou quase nada escrito sobre isso, né? Então eu quero dizer também que podem contar comigo para esse resgate também, o que eu puder fazer desse lado aqui, para preservar o patrimônio histórico, eu faço, né? O patrimônio tanto material quanto imaterial. E é isso, pessoal. Novamente, obrigado pelo espaço, certo? E sim, eu gostaria de agradecer também o pessoal que acompanhou aí, né? Pela live, os comentários, as perguntas. E quem quiser conversar mais sobre esse tema e outros temas também, estou lá nas redes sociais, é só me procurar, Felipe Sévolo, certo? E, novamente, muito obrigado e parabéns aí, pessoal, pela luta. E é isso. Valeu. Procura. A gente que agradece a sua participação, Felipe. Muitas informações retadas aí. Felipe deixou as redes dele aí. Quem quiser seguir, saber um pouco mais também sobre essas informações, segue ele lá. E também vai estar deixando junto essas informações. Parente Gleidson, se tem mais alguma coisa a falar? Mais uma despedida para deixar para a gente aí.
gente, é, a gente queria deixar também um grande agradecimento aí para seu Ivan que guerreiro forte aí que vem ajudando a gente aí, junto à ONG Sertões, né? Que junto da gente produziu esse projeto, vem produzindo esse evento aí desde o começo. Seu Ivan aí que fez muita força, muita correria para a gente estar conseguindo elaborar esse projeto aqui e tal. E só agradece aos Sertões, toda a galera da ONG, seu Ivandro principalmente, por toda a correria que fez e faz. Esse evento está acontecendo agora. Vou estar chamando Takamara para dar essa fala de encerramento para a gente. Então, gente, a gente vai se despedindo, né? Mas que mesa boa, que diálogo bom, né? Eu gostaria de encontrar vocês mais vezes, né? De preferência presencial, né? Acho que ia render muito mais ainda a conversa. Mas esse é o espaço que a gente tem, né? Por hora nessa pandemia. E dizer que foi gratificante, agradecer a todo mundo, a todas as perguntas, a todo mundo que acompanhou e que esteve conosco aqui nessa conversa, e agradecer ao parente Gleidson, que trouxe toda a sua força aí também nas suas falas, agradecer ao professor Felipe, né, e conta conosco, professor, também, acho que a gente estava falando de manhã que a gente sozinho, né, a gente não vai muito longe, então o povo originário é conhecido por ser um povo articulado, né, articulado com diversas forças, né, entre nós, mas também articulado também com outros setores. Então, agradeço demais a sua presença aqui hoje. E é isso, minha gente. Natequié, gratidão, um abraço, um cheiro em todo mundo. É isso. Quero deixar um abraço para todo mundo que ficou com a gente até o final também. E queria encerrar dizendo, acho que foi uma das grandes mensagens dessa mesa de hoje, né? Que olhem para o céu, se vejam no céu, percebam a sua grandeza, a grandeza do seu povo, que também está ali. Você, como corpo coletivo, está ali dentro do céu, assim como aquelas estrelas formam aquele grande céu de beleza. A gente, o povo unido, também forma um grande chão de tantas variedades, tantas falas, tantas culturas diferentes, né? Então é isso, gente. A gente está em encerramento dessa mesa de hoje. Lembrando, amanhã, às 9 horas, nós vamos ter mais uma mesa falando sobre as medicinas. E às 7 da noite, nós vamos ter a exibição do documentário, que é um dos grandes frutos desse projeto, que é o Encontro de Encantaria Cariri, que seja o primeiro de muitos. Cangicaiá, Inatequié, gratidão a todos. Até a próxima.